Louvado seja Allah, que fez os anjos mensageiros com asas, duplas, 3 ou 4 asas. Louvado seja Allah, que falou em seu livro: Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Louvado seja aquele que disse, e foi ele que fez descer o Espírito fiel a teu coração, ó Muhammad, para que sejam os administradores na língua árabe clara. Testemunhamos que Muhammad é seu servo e seu mensageiro que disse, e ele disse, sallallahu alaihi wasallam: os anjos foram criados da luz, e os jinn foram criados do fogo, e os humanos foram criados daquilo que vocês sabem, foi descrito a vós. Que a paz e a bênção de Allah esteja sobre o seu mensageiro Muhammad, seus companheiros e seguidores até o juízo final. Meus irmãos muçulmanos, nosso assunto hoje é sobre um mundo diferente. Um outro mundo. É o mundo dos anjos. É um dos pilares da fé, o qual ninguém será um crente nem muçulmano se não acreditar nos anjos. E por que o assunto de falar dos anjos? Porque muitas pessoas sabem que tem que acreditar nos anjos. Porém, qual é a forma que eles acreditam? Por acaso aquela pessoa que se converteu ao Islã acredita nos anjos da forma que Allah revelou, o seu mensageiro ensinou? Ou continua acreditando nos anjos da forma como era ensinado na religião anterior? Ou será que alguém que nasceu de família muçulmana já nasceu sabendo tudo sobre os anjos? Por que esse assunto é importante? Porque esse sermão, essa palestra é gravada e postada na internet, onde dezenas, centenas de pessoas, muçulmanos, novos muçulmanos e não muçulmanos, terão acesso a conhecer qual é a nossa crença. Vamos falar dos assuntos: a fé dos anjos. Segundo, como é a forma deles, como eles foram criados, do quê? Terceiro, quais são as funções? E último, qual é o fruto de conhecer a fé nos anjos? Os anjos, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram criados de luz. São criaturas celestiais. Não tem gênero masculino e feminino. Não tem cores. Não tem forma humana e física. Os anjos são mensageiros de Allah para os seus mensageiros humanos. Os anjos mencionados no Alcorão são vários. Alguns anjos, seus nomes são mencionados no Alcorão. E a fé do muçulmano chama-se Iman Mujmalan. Temos que acreditar em todos os anjos mencionados no Alcorão e todos os anjos e as suas características, seus atributos mencionados na Sunna de profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele. Vemos que é na crença nos anjos. Quem não acredita nos anjos, não acredita em Allah. Porque só sabemos de Allah através da revelação. E quem transmitiu a palavra de Allah para seus mensageiros humanos foram os anjos. Quem nega a existência dos anjos, não acredita que o Corão foi revelado. E nem que o Salmo foi revelado. E nem que o Evangelho foi revelado. E nem que a Torá foi revelada. A fé nos anjos é um dos pilares da fé. É um dos pilares do Islã e da fé. Os anjos, mensageiros de Allah, nos informou e Allah revelou os seus atributos. A principal característica dos anjos, al-ubudiyyat lillahi ta'ala al-mutlaq. A obediência e a submissão absoluta e incondicional a Allah. Os anjos não compartilham em nada na grandeza e na divindade de Allah. Como algumas pessoas pensam que os anjos protegem com a permissão de Deus. Por isso os muçulmanos não pedem proteção de anjo algum. Pedem proteção somente de Allah, louvado seja. Os anjos, Allah fala no Alcorão, ibadun mukramun, são servos nobres. Inna alaykum lahafidhin kiraman
Katibin, nobres escribas são os anjos. E os anjos, na sua total obediência ao seu Senhor, não se antecipam nenhuma palavra antes do seu Senhor. E a criação dos anjos vem antes da criação dos humanos, vem antes da criação dos jinn, vem antes da criação dos céus e da terra. Na Surat Al-Baqarah fala: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. E quando Allah disse: e eu vou botar na terra um califa, os anjos disseram: ó Senhor, colocará na terra alguém que vai corromper e derrubar sangue na terra, sendo que nós te glorificamos e te exaltamos. Os anjos, a natureza deles é obedecer a Allah, louvado seja. E Allah fala no Corão: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Não antecipam nenhuma ordem de Allah e cumprem tudo que é ordenado. Os anjos não conhecem a desobediência a Allah, onde fala no Corão: لا يعصون الله ما أمرهم. E não desobedecem o que Allah os ordenou. Os anjos glorificam Allah noite e dia, onde fala na surata número 39: وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. E glorificam com o louvor de seu Senhor. E fala na outra surata 40: يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ. E glorificam o louvor de seu Senhor e acreditam nele. E Allah descreve os anjos: يُسَبِّحُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. E pertence a Allah quem está nos céus e na terra. يُسَبِّحُونَ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. E aqueles que estão com ele, diante dele, são os anjos. لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Não são arrogantes, e nem são soberbos, e nem se envaidecem, se engrandecem na adoração ao seu Senhor. يُسَبِّحُونَ لَيْلُ وَالنَّهَارِ. Glorificam noite e dia, e não cansam e não enjoam disso. E Allah fala no outro versículo: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Não são soberbos na adoração a Allah e nem enjoam ou cansam. E ele fala no outro versículo: وَإِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ يُسَبِّحُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. É aqueles que estão diante de vosso Senhor, não se envaidecem na grandeza de Allah, o glorificam e adoram e se prostram para Ele. Quantos anjos têm um temor tremendo, gigantesco por Allah, onde Allah fala no Corão: وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. E eles temem o nosso Senhor acima deles. Allahu Akbar. Os anjos têm um temor grandioso por Allah, e eles temem Allah por conhecimento. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Temem Allah, louvado seja. E os anjos foram criados para adorar Allah. Entre os anjos, aqueles que glorificam Allah, e existem anjos que fazem o tawaf em torno do trono de Allah. يُسَبِّحُونَ لَهُ بِحَمْدِهِ وَمَنْ حَوْلَهُ. E aqueles que estão ao seu redor, حَافِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ, circundando o trono de Allah. E no hadith narrado que todo dia, 70 mil anjos entram no Beit el-Ma'mur, fi Sama Sab'a, sobe no 7º céu, sobre um trono de Allah. 70 mil anjos todo dia ficam circundando o trono de Allah, glorificando. Todos os dias. Eles entram e não voltam nunca mais. Somente no dia do final vão aparecer. Allahu Akbar. Os anjos glorificando Allah e louvando. Tanto é que é relatado no Muslim Ahmad, hadith Abdullah ibn Mas'ud, quando izarada Allah Ta'ala yuhi wahyan, quando Allah quer ordenar uma ordem,
revelar uma revelação. Fayunadi Jibrila, chama o anjo Gabriel. E informa o anjo Gabriel, o Gabriel desce. Cada céu que ele passa, os anjos perguntam: Madha qala rabbukum? Quando Allah chama, recebe, dá uma ordem a Gabriel: Tarjufu as-samawatu as-sab'a rajfatan shadida. Os 7 céus tremem, um tremor muito forte, quando Allah chama o anjo Gabriel para cumprir uma ordem. E Gabriel desce, cada céu que ele passa, os anjos em cada céu perguntam para o Gabriel, Jibril, o que vosso Senhor disse? Qala al-haqq wa huwa al-aliyyu al-kabir. Allah disse a verdade. Ele é o Altíssimo, o Grandioso. Então foi revelado o versículo, a surata número 34, Hatta iza fuzzi'a an qulubihim, ay qulub al-malaika, fazza' wal khawf, até que eles tiveram medo em seus corações dos anjos. Hatta iza fuzzi'a an qulubihim, qalu madha qala rabbukum, dizendo, o que vosso Senhor disse? Os anjos perguntando. Qala al-haqq wa huwa al-aliyyu al-kabir. O Gabriel disse, Allah falou a verdade. Então, esse anjo Gabriel, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou, viu ele somente 2 vezes. A primeira vez que o profeta viu o anjo Gabriel foi na montanha Hira, quando recebeu a revelação. E ele relatando que viu o anjo Gabriel, lahu 600 jinah, 600 asas. Cada asa encobria o horizonte. Allahu Akbar. 600 asas. E cada asa cobria o horizonte. E viu novamente na viagem noturna, onde fala no Alcorão, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. E ele o enxergou, o anjo Gabriel, no 7º céu, na viagem noturna. E no Alcorão mencionado o anjo Miguel, como é mencionado o nome do anjo Israfil. Esse anjo Israfil, para sabermos, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que o anjo Israfil, que é o encarregado de soar a trombeta no dia do final, desde que ele foi criado, e ele está curvado, munhani, curvado, com a trombeta encostada na sua boca, olhando para o trono de Allah, esperando o dia de ser soada a trombeta. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. E quando for soar a trombeta, morrerá todos que estão na terra e no céu. Allahu Akbar, o anjo Israfil. E outros anjos, o qual Allah não mencionou o nome. Por exemplo, a atividade do trabalho dos anjos. Existe entre os anjos encarregado de pegar a alma das pessoas. Yaqbad arwah, o anjo encarregado de tirar a vida. É mencionado, dizem que o nome do anjo encarregado de tirar a vida é Israel. Porém, não foi mencionado em nenhum hadith sahih que o nome desse anjo é Israel. Talvez foi tirado min Israeliyat, das notícias do povo do livro. Mas o nome é mencionado no Surah 32. Yatawaffakum malakul maut, alladhi ukila bikum. O anjo da morte. E o anjo da morte tem ajudantes. Hatta idha jaa ahadakumul maut, wa tawaffatuhum rusuluna, wa hum la yufarritun. Até quando chegar o anjo e seus ajudantes vão tirar a alma da pessoa. E o anjo da morte tem ajudantes encarregados para tirar a alma dos crentes e encarregado para tirar a alma dos não crentes. Allah fala no Corão, os anjos encarregados de tirar as almas dos crentes. Alladhina yatawaffahumul malaikatu tayyibina salamun alaykum udkhulul jannah. Anjos encarregados somente para tirar a alma dos crentes. Ela fala no Corão, e aqueles anjos encarregados para tirar a alma dos crentes, tayyibin, bem, bons, será dito para eles, salamu alaykum. E os anjos encarregados de tirar a alma dos incrédulos, onde Allah fala no seu livro,
الذين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. E verá os incrédulos, quando os anjos encarregados de tirar sua vida vão batendo no rosto e nas costas. Essa é a grandeza dos anjos. E outro papel dos anjos, encarregados de proteger os humanos. وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ. E entre eles os anjos, يَتَعَقَّبُونَ لَيْلَ وَنَهَارٍ. Eles mudam de estação, mudam de posição na hora da manhã e da tarde, na oração do Fajr e na oração da Asr da tarde. Protegendo os crentes. يَحْفَظُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ. Protegem com a permissão de Allah. Allahu Akbar. Por isso que o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, não perca a oração do Fajr nem do Asr, porque esse é o horário que os anjos estão trocando de posição para proteger vocês. E existe também os anjos, as atividades dos anjos, que gravam tudo que o ser humano fala. Cada coisa que o ser humano fala e faz, ele está ditando para os anjos o que eles fazem. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. E quando se encontrarem os dois, na direita e na esquerda, anotando. Não pronunciam uma palavra sem que eles estão anotando. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Sobre vós há anjos escribas, registrando tudo que a pessoa faz. Esse é o papel dos anjos. Adoram Allah, glorificam Allah, se submetem a Allah, registram tudo que os humanos fazem, protegem eles. وَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارِينَ. Allah tem anjos percorrendo pela terra. Quando eles escutam e sabem que alguém está lembrando de Allah, recitando seu livro, حَفَّتَهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Os anjos estão ao redor dele, pedindo perdão para aquelas pessoas. E nos anjos, hadith jamil, um hadith muito bonito. E a cada crente tem um anjo. A cada crente existe um anjo dizendo Amém, Amém. إذا دعا المسلم لأخيه بالظاهر الغيب فإن عليه ملك موكل فيقول آمين آمين ولك مثل ذلك. Allahu Akbar. Tem um anjo que Allah preparou ele, que fica com o crente. E o profeta disse, quando um muçulmano pede para o seu irmão muçulmano, na ausência dele, dizendo, ó Allah o perdoe, ó Allah o encaminhe, ó Allah o proteja, ó Allah o abençoe. Tem um anjo em cima dele dizendo, amém, amém, e tu terá o mesmo que pediu para o teu irmão. Allahu Akbar. E tem os anjos que pedem perdão para os crentes. Allahu Akbar. Tem os anjos que pedem perdão para os crentes. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. E pedem, os crentes que estão à volta do trono de Allah, acreditam nele, glorificam ele, pede perdão para os crentes. Irmãos muçulmanos, pedimos perdão de Allah e pedimos que Allah louvado seja, nos faça compreender a religião e entender a grandeza dos anjos. Entender a grandeza dos anjos, para imaginarmos como é a grandeza do Criador dos anjos. Allahu Akbar. وَالْمَلَكُ وَلَا أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةً. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب الملائكة والروح. Louvado seja Allah, o Senhor das almas dos anjos, Senhor de Gabriel, Miguel, Israfil, Senhor do universo. Allahu Akbar fala no Corão, وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
e carregará o trono de seu Senhor neste dia, no dia do final, 8 anjos. Qual é o tamanho dos anjos que carregarão o trono de Allah? E Allah é independente do trono e de quem carrega o trono. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Udhina li an uhaddith an ahad hamalat al-arsh." Foi permitido para mim falar como é um dos anjos que carrega um trono de Allah. Beina shahma udhunayhi wa katafayhi, entre o glóbulo da orelha até o ombro, é distância de 70 anos, uma pessoa andando. Allahu Akbar. 70 anos uma pessoa percorrendo. Allahu Akbar. Entre a orelha e o ombro do anjo. Imagine o anjo. Imagine o tamanho do trono de Allah. E imagine quando você fazer a oração agora, falar Allahu Akbar. Allah maior que o trono, maior que os sete céus, maior que os anjos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou a quantidade dos anjos. Quantos anjos tem então? Se ele disse: Yu'ta bi jahannam yawm al-qiyamah. Na'udhu billahi min jahannam. Yu'ta bi jahannam wa yajruna 70,000 malak. Será trazido o inferno, e no inferno terá 70.000 anjos, arrastando o inferno com 70.000 correntes. Allahu Akbar. 70.000 anjos, arrastando o inferno. Allahu Akbar. É a coisa para a pessoa ficar pensando. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Attat as-samaa wa hukka laha an ta'it. Tremeu o céu, ou escutou um barulho do céu, e o céu merece tremer mesmo. Ma min mawdi 4 asabi' fi as-samaa. Não há nenhum espaço não há no céu nenhum espaço de 4 dedos sem que esteja um anjo em pé, ou curvado, ou prostrado, exaltando e louvando Allah. 7 céus sobrepostos. Não há nenhum anjo que não seja nos céus e na terra glorificando Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ser soada a trombeta, levantarão a cabeça para Allah e dirão: Subhanak, glorificado seja, não te adoramos como tu mereces ser adorado. Subhanallah, Subhanallah. Os anjos: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Allahu Akbar. Os anjos. A grandeza da criação mostra a grandeza do Criador. Qual é a faida? Qual é os frutos de acreditar nos anjos? O muçulmano sentir a grandeza, que ele não é o único que adora Allah na terra. Você acha que dois rak'atain que tu faz, tu acha que um jejum, uma vez por ano, uma oração que tu faz, está fazendo muito para Allah, louvado seja? Os anjos carregam o trono de Allah, glorificam Allah, dia e noite não se enjoam. Há um dos benefícios, dos frutos de acreditar nos anjos, é saber que esse mundo, nos céus e na terra, os anjos todos estão glorificando Allah, dependentes totalmente de Allah. E nos ensina também não pedir proteção, auxílio, refúgio a ninguém. La malak muqarrab, wala nabiyya mursal, wala ahad. Não pedimos proteção, ajuda, socorro, nem de anjo e nem de profeta, porém pedindo proteção somente de Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. نسأل الله تعالى أن يحقق الإيمان بقلوبنا. Pedimos a Allah que preencha nossos corações com fé. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين